E aí, nerds ligados conectados, beleza? Rick aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre o Apocalipse. Vamos primeiro apresentar um pouco do personagem para vocês. Apocalipse também é chamado de En-Sabah-Nur. Ele é um personagem da Marvel Comics e um dos principais e mais poderosos inimigos dos X-Men. Ele é o mutante mais antigo de todos, tendo nascido por volta do século 30 a.C. durante a primeira dinastia. E ele apareceu pela primeira vez em X-Factor número 6 em julho de 1986. Seus criadores foram... Calma, não foi o Stan Lee não, foi o Jackson Guice e Lois Simonson. Sua raça é Homo superior, que pode ser considerada uma evolução do Homo sapiens. E por incrível que pareça, ele tem um filho, e seu nome é Holocausto, também conhecido por alguns como Nêmesis. Apocalipse tem evoluído constantemente para sobreviver, aumentando seus poderes ao longo dos séculos. Sua habilidade original de controlar sua estrutura molecular foi aprimorada pela armadura celestial quando ele entrou na nave e se tornou o Zelador Evolucionário. Ele também foi exposto a pelo menos 2 vírus tecno-orgânicos diferentes ao longo de sua história, e ele assimilou os dois. Agora que vocês já conhecem um pouco do personagem, vamos falar sobre as habilidades do Apocalipse, e vamos começar pela imortalidade. O corpo original de Apocalipse já era imortal mesmo antes de ser modificado pela nave celestial. Ele viveu por milhares de anos assim. Apocalipse pode entrar em um estado de animação suspensa, durante o qual ele pode se recuperar de qualquer ferimento, com a assistência da sua tecnologia celestial. Força sobre-humana. Apocalipse possui força sobre-humana, a qual ele pode aumentar ainda mais através de fontes de energia externas. Apocalipse demonstrou ser forte o suficiente para conter fisicamente o Hulk, embora o Hulk tivesse sido separado de Banner e não possuía a capacidade de aumentar sua força com a raiva, mas também Apocalipse tinha uma força base maior. Assim, Apocalipse está acima do limite da classe 100. Velocidade sobre-humana. Ele é capaz de acelerar seus reflexos e o tempo de reação, mas não chega a ser tão poderoso quanto o Flash ou até mesmo o Mercúrio, que também é da Marvel. Se não, né? Gente, apelação tem limite. Quase invulnerabilidade. Apocalipse é altamente resistente a danos, e com as modificações celestiais, essa resistência aos danos foi muito amplificada, ele ficou extremamente resistente. Teletransporte. Apocalipse pode teletransportar a si mesmo e outros por grandes distâncias em todo o planeta. A habilidade é artificial, ela é conectada à tecnologia celestial biomecanicamente incorporada em seu corpo, base e equipamentos, e por isso não está sempre disponível para ele. Telecinésia. Apocalipse possui habilidades telecinéticas que lhe permitem levitar a si mesmo e outros por pura força de vontade e manipular os seres vivos, objetos inanimados e, em certa medida, energia psíquica. Ele pode erguer muito além de 100 toneladas, demonstrado isso quando ele levantou seu próprio palácio apenas com sua mente. Várias vezes Apocalipse demonstrou diferentes níveis de capacidade mental, sendo facilmente capaz de usar telecinésia e percepção extrasensorial em níveis que ultrapassam até mesmo as do Charles Xavier, Psylocke, Cable e os Vigias, até mesmo a de Jean Grey fortalecida pela entidade Fênix. Apocalipse demonstrou habilidades poderosas telepáticas, permitindo a ele uma série de habilidades únicas e poderosas como a leitura de mentes, absorver informações e projetar seus pensamentos para outros. Exemplo dessas habilidades telepáticas inclui quando ele batalhou com Jean Grey dentro da mente de Cable bebê e foi capaz de a vencer, além de ler a mente de seu fiel servo e recolher informações sobre a ameaça da entidade psíquica conhecida como Massacre. Agora que a gente falou dos principais poderes do Apocalipse, vamos apenas citar os outros para não ficar muito longo. O voo, alteração biomolecular, manipulação corporal, alteração de tamanho, concessão de poderes, manipulação de energia, campos de força, tecnopatia, projeção astral e até o próprio sangue dele. O sangue tecno-orgânico de Apocalipse tem muitas propriedades únicas. Com apenas uma gota dele, ele é capaz de reescrever seu código genético inteiro para formar um outro Apocalipse. Vocês estão quase experts em Apocalipse, mas segura aí que ainda falta a história. Na sua infância, ele sempre foi rejeitado. O único que gostava dele era Baal, que
que o consagrou como filho e acreditava que ele era o escolhido para derrotar Ramatut, o faraó do Egito na época. Com a morte de Baal, ele jurou vingança contra tudo e todos e foi derrotar Ramatut. Quando Apocalipse derrotou seu mestre de guerra, Ramatut se antecipou e foi para o futuro. E adivinha quem é Ramatut? Ninguém mais, ninguém menos que Kang, o Conquistador. Sim, ele voltou no tempo para tentar ser mestre do Apocalipse e controlá-lo. E daí pra frente, Apocalipse tentou dominar a humanidade por diversas vezes, em várias épocas diferentes. Certo tempo depois, em 1150 d.C., Nur ouviu falar de um certo governador que era alimentado por uma nave alienígena gigante que tinha caído. E ele foi procurá-lo, pois achou ser outro imortal, e realmente era. Ele destruiu todos os guardas do local e quase matou o outro imortal, se apossando da nave dele, que era nada mais nada menos que uma nave celestial. Nur viveu por muitos anos nela. Ele construiu uma grande pirâmide em volta da nave e a partir desse momento começou a escutar uma voz em sua cabeça. Essa voz era do celestial Izon, o pesquisador. Se você não sabe quem são os celestiais, vou deixar aqui meu vídeo que fala deles, e se você não assistiu ainda, assiste e depois volta aqui, beleza? E foi ele que pela primeira vez chamou Nur de Apocalipse. Izon fez uma proposta, que ele moldasse o futuro com a tecnologia da nave ou apenas sair sem se lembrar de nada. Lembrou Matrix, não é? Claro que ele aceitou, e Izon garantiu que algum dia, podendo ser séculos ou milênios depois, os celestiais viriam para fazer o pagamento de seus presentes. Depois disso, ele e seus cavaleiros do Apocalipse foram atacados frequentemente por um ser que se autodenominava o Viajante, que na verdade é Cable, o filho de Scott Summers, o Ciclope, e o clone de Jean Grey, só que foi criado com a ajuda da Jean Grey original, a Fênix. Cable saiu vitorioso em uma das batalhas e consequentemente matou o Nur, mas seu sangue tecno-orgânico havia sido misturado com o de Nur, sem que ele soubesse, e seu corpo foi levado para a nave com a esperança de ressuscitá-lo. Cable foi analisar seu corpo e descobriu que seu sangue com o vírus tecno-orgânico já havia ressuscitado Nur, e havia aprimorado seu corpo junto com a tecnologia celestial. Agora Nur podia compreender a nave sozinho. Agora Nur era um dos seres mais poderosos que poderiam existir na Terra. E é aí que ele começa a ter todos os poderes que eu falei antes. Cable enviou a nave para o espaço e por muitos séculos a nave foi evoluindo sua consciência. E Nur a manipulou, dizendo que a havia criado. Durante mais e mais séculos, Nur descansou várias e várias vezes na nave para reabastecer seus poderes e começou a se autodenominar Apocalipse. Nur já havia criado os Cavaleiros do Apocalipse em algum momento do século XV, que são a pestilência, a fome, a guerra e a morte. Eles tinham um exército de Cavaleiros das Trevas, que por ser tão poderoso, achava que era um mito para assustar os soldados antes da batalha. O Sinistro, um dos servos de Apocalipse, estava se sentindo ameaçado com os poderes do mestre, e começou a procurar uma maneira de derrotá-lo. E foi assim que descobriu que se unisse os genes mutantes de Scott Summers e Jean Grey, criaria um mutante muito poderoso, o suficiente para derrotar Apocalipse, que no caso foi Cable, que já no seu nascimento, seu poder era tão grande, mas tão grande, que despertou Apocalipse de sua hibernação. Não vamos falar de toda a história de Apocalipse, mas essas são as suas principais partes. E agora, para encerrar com chave de ouro, vamos falar duas curiosidades do Apocalipse, claro. Um fato pouco conhecido é que Apocalipse foi criado como uma substituição de última hora para o Coruja, um vilão do Demolidor, o qual o escritor original da X-Factor, Bob Layton, queria usar como principal vilão da X-Factor. Quando Layton foi removido da HQ e substituído por Lois Simonson, ela solicitou que a última página de X-Factor número 5 fosse alterada por uma figura, uma silhueta, chamada Apocalipse, já que Simonson queria um novo personagem como principal vilão da HQ. Outra curiosidade é que En-Sabah-Nur é o 8º indivíduo a assumir o manto de Apocalipse na Terra 616, que é a principal da Marvel. Mas então, quem será os outros 7? Bem, mas isso é assunto para outro vídeo. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, favorite o vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal para estar sempre recebendo atualizações. E se você achou que faltou alguma coisa nesse vídeo, comenta aí embaixo. E também se você quer fazer um pedido de vídeo, também comenta aqui que eu vou pôr na lista e algum dia esse vídeo vai sair. É isso aí, até a próxima, Nerdion desligando!